Olá, sexto ano, boa tarde, tudo jóia? Então tá bom. Bom dia, aliás, né? Vamos continuar a nossa matéria. Então vamos lá, vamos pegar o livro didático na página 8, o volume 2, para continuar no gênero fábulas, tá? Só que agora a gente vai falar de discurso direto e indireto e sinais de pontuação, na página 8. Vamos abrir lá? Então tá bom. Para começar, lá em cima, no iniciozinho da página 8, nós temos um quadradinho roxinho. Vamos ler esse quadradinho. Em textos narrativos como fábulas, contos e romances, há pelo menos duas vozes. A do narrador, que conta a história, e a dos personagens, que dela participam. A fala dos personagens pode aparecer registrada de duas formas, com o discurso direto e com o discurso indireto. Então, o que falou até aqui, até agora? Aí falou que durante uma fábula, durante uma contação de história, o narrador ele vai contando as coisas que vão acontecendo e durante os acontecimentos aparecem as falas dos personagens. E essas falas elas podem ser de maneira direta, como pode ser de maneira indireta. Como que é? Qual que é a diferença de um para outro? Vamos continuar a leitura que a gente vai entender. No discurso direto, a fala do personagem é reproduzida sem interferência do narrador, integralmente e da mesma maneira como o personagem falou. Exemplo: que tolice! Exclamaram as ranzinhas. Olha só, normalmente, o que é o direto? O direto é quando o narrador está contando. Então, vamos pegar, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, aqui, ó. Não. Aqui, ó. Que tolice! Exclamaram as ranzinhas. Você está caducando, rã velha. Olha só, quando essa fala que a gente vê no texto, ela vem com travessão, é a fala original daquele personagem, é aquele personagem falou realmente, entendeu? É a fala dele, ela é escrita integralmente, então é uma fala direta, ok? Quando no discurso indireto é o narrador que conta o que o personagem falou, exemplo: as ranzinhas exclamaram que era tolice. Olha só, se lá no lugar onde estava escrito que tolice, exclamaram as ranzinhas, olha, elas falaram isso, que tolice. Se tivesse escrito dessa forma, as ranzinhas exclamaram que era tolice, quem estava contando era o narrador. Estava contando o que as ranzinhas falaram. Não estava a voz direta da ranzinha. Estava a voz do narrador contando o que elas falaram. Então, isso é um discurso indireto. Esse prefixo in significa não, que não foi a ranzinha que falou, foi outra pessoa que falou. Então, indireto, que não é direto, ok? Então, guardem bem isso, tá? Aí aqui fala no quadradinho do lado, o quadradinho marrom, os verbos de elocução ou verbos de dizer. São aqueles que introduzem, anunciam a fala dos personagens. Exemplo, falar, perguntar, afirmar, responder, indagar, argumentar, pedir, implorar, suplicar, exclamar, gritar. Todos esses são verbos que introduzem a fala do personagem, como por exemplo: então a ranzinha falou, então a ranzinha suplicou, então a ranzinha pediu, então a ranzinha respondeu, então a ranzinha indagou. Tá vendo? Tá introduzindo, tá dando a ideia de que a ranzinha vai falar alguma coisa. Tá joia? Então sempre a gente usa esses verbos. Viu esses verbos? Entenda que a ranzinha vai falar, tá? Qual que é a ação da ranzinha? Dizer algo, ok? Sinais de pontuação. Olha aí, ó, já dei uma dica já da sinal de pontuação, que aparecem nos discursos direto. No direto sempre vai aparecer o travessão e aspas. Lembra que eu falei para vocês perceberem isso lá na fábula, ó, o tesouro e as rãs da página 4, tá?
Uma rã velha, porém, suspirou. Não se riam, que o fim da disputa vai ser doloroso para nós. Olha aí. Tá vendo como que tem aí o quê? O travessão. Esse travessão significa o quê? Que é a fala de um personagem de um discurso direto. É a fala dele, o que ele falou. Tá ok? Então, o travessão e as aspas, ele é muito usado no discurso. Tá bom? Ó, você poderá encontrar textos em que o travessão seja o sinal de pontuação que marca a fala dos personagens. Mas há texto em que são usadas as aspas. Nesse caso, o exemplo da fala das rãs ficaria assim: que tolice, entre aspas, exclamaram as rãzinhas. O que acontece? Quando está entre aspas, a gente não precisa colocar outra versão. Então, no meio do texto mesmo, vai aparecer as aspas com a fala da rãzinha. E aí, logo em seguida, vai mostrar pra gente que é uma fala. Ó, exclamaram as rãzinhas. Então, a gente já sabe que tolice foi o que as rãzinhas falaram. Que não veio com travessão, porque não veio no discurso direto. É um discurso direto também, mas não um discurso direto com travessão. Por que é um discurso direto? Porque está falando exatamente aquilo que a rãzinha falou, na maneira com que ela falou, ok? Os dois pontos. A mesma frase poderia ser invertida com o uso de dois pontos. Observe. Olha lá. As rãzinhas exclamaram. Dois pontos. Travessão, que tolice. Isso aqui também a gente aprende lá no terceiro ano, não é? Que toda vez que a gente vai montar um texto em que há conversação, acontece esse tipo de coisa, não é? A gente precisa colocar dois pontos e depois a gente coloca o travessão. E aí a fala do personagem, correto? Então tá bom. Então isso é o discurso direto e o indireto. E quando que nós usamos esse sinal de pontuação, ok? Então o sinal de pontuação do dois pontos travessão e tanto a aspas estão muito mais ligados ao discurso direto, porque reproduzem a fala real do personagem, tá bom? A maneira com que o personagem realmente falou. No discurso indireto, a fala já é representada de outra forma. É o narrador que conta como ele falou, como no exemplo que a gente tem aqui. A rãzinha sugeriu que aquilo tudo era uma tolice. Então, foi uma forma com que o narrador encontrou de falar que a rãzinha falou que tolice, ok? Então, é um discurso indireto, tá bom? Então, podem fazer a página 8, a página 9... e a página 10, ok? E aí eu vou deixar para vocês uma atividade avaliativa, que é da página 11, que é para vocês poderem fazer que essa produção escrita, que é uma paráfrase da fábula. O que é uma paráfrase? Paráfrase é a versão de um texto usando outras palavras, mas sem perder o sentido do texto original. Então, olha só, aqui vocês vão fazer uma paráfrase da fábula O Touro e as Rãs, ok? Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão pegar o sentido, a moral que tem ali, o que o texto está querendo passar direitinho, só que vocês vão construir um outro texto da maneira de vocês. Vão mudar as falas do personagem, tá? Aqui, ó, produção. Reescreva a fábula que o professor lhe entregar com suas próprias palavras e reconstrua o diálogo entre os personagens. Eu quero essa fábula mesmo, do tesouro e as rãs, tá? Preste atenção à organização dos parágrafos, os sinais de pontuação que indicam os diálogos, travessão e dois pontos. Caso queira, eu faço uma ilustração no final do seu texto. Eu sugiro fazer a ilustração que vai valer ponto também, tá bom? Para o caderno ficar bonito, organizado, ter uma ilustração, ter um desenho. Podem fazer a ilustração, tá? Então, é isso que eu deixo para vocês. Vocês vão ter que fazer essa paráfrase, que é uma versão de vocês, tá? Mas sem perder o sentido real do texto. E vai valer 2 pontos. Eu vou colocar tudo direitinho lá no GSA, como eu sempre faço. Tá, joia? Um beijo e até a próxima aula.